o episódio central e fundamental que perpetuou a grande falta de instrução pública, cultura, educação no Brasil, teve um dos seus pontos máximos e fundamentais no episódio que precede a abolição dos escravos. Os abolicionistas, até então, tinham a proposta, eram minoria no parlamento. Os anti-abolicionistas, os a favor da escravidão, continuavam preponderando, mas a abolição caminhava inexoravelmente o seu caminho para se realizar. Mas houve um episódio seguinte: os abolicionistas queriam que os escravos ficassem 4 anos nas fazendas, recebendo instrução pública, educação, cultura, formação técnica, para que pudessem existir e viver na liberdade. Porque na escravidão eles eram tutelados como crianças, vigiados, apesar de mostrarem a maior cultura do mundo, dos candomblés e de tudo que vem na nossa amálgama. Mas 4 anos de estudo. Quando os anti-abolicionistas perceberam que era inevitável a chegada da abolição, eles, na reunião seguinte do parlamento, do Congresso, da época do Império, se dirigiram aos abolicionistas boquiabertos, que ouviram a seguinte frase dos anti-abolicionistas, agora convertidos em ultra-abolicionistas. Disseram para os abolicionistas: vocês querem que esta pobre gente, que ficou acorrentada 4 séculos, ainda fique 4 anos acorrentada? Vocês não têm coração, o vosso coração é de pedra. A liberdade é para agora, para a rua já. Aí mandaram todos os escravos para a rua sem instrução pública nenhuma. Esse caso se perpetua até hoje. A UNE pede 10% do bruto nacional para educação, cultura e instrução pública. Eu, como poeta, peço 20%. E lembrar que tanto Robespierre, da Revolução Francesa, do terror, do grande terror, do terror permanente, dizia: a junta de instrução pública está acima até mesmo da junta de salvação pública. E olha, a junta de salvação pública era a polícia da Revolução, era toda, estava acima. E a Revolução são aulas universais. Robespierre reuniu um coro de 1000 pessoas para contar a história da Babilônia. Isso era a Revolução Francesa. E do lado, digamos, do capitalismo liberal, Adam Smith, o grande ideólogo, que dizia que a ambição e o egoísmo são os melhores sentimentos, porque fabricam a riqueza que depois pode ser distribuída em benfeitoria, etc. Ele dizia: a riqueza das nações é a cultura dos seus povos. E isso tem que vir. Vamos acabar, vamos tentar abolir-se para a rua já e introduzir assim cifras astronômicas, que é inevitável o próximo passo desse Brasil, país continente. Você acha que esse é o próximo passo já? Não há dúvida, esse é inevitável. O mundo pede isso, o Brasil exige. E fora que as culturas indígenas, afro-brasileiras, da amálgama, já têm conceitos quânticos, que são além da cultura oficial que lhes será fornecida. Naquela época, antes do golpe, no começo dos anos 60, época com Darcy, Anísio Teixeira... era isso. Era otimista, assim? Você acreditava que isso era possível dar certo? Totalmente, ia dar certo. Não fosse a infiltração do Cabo Anselmo, quebrando a hierarquia militar e provocando assim o golpe. Darcy Ribeiro é isso. Todos nós somos isso, os educadores, Anísio Teixeira, todo mundo. São nomes, muitos nomes geniais e pessoas que vão permanecer conosco pelo que eles fizeram. E essa juventude agora quer tudo isso, já sabe, e absorve pela internet. E nos pontos de cultura, as camadas mais humildes são geniais. Eles têm todo um cabedal profundo de filosofias indígenas que são pré-taoístas, proto-taoístas. Os países da Europa colonizaram o mundo. Primeiro, o pau-brasil alimentou esses países colonialistas, toda a Europa. Até a Bélgica tinha colônias, imagina, na África.
Depois veio a cana-de-açúcar, todos os bolos, tudo, Brasil. Depois o café, que foi fundamental para a industrialização. Porque até então todo mundo bebia muito vinho, água com vinho, criancinhas, mas para a industrialização não podia. Então o café foi responsável por toda a industrialização. Balzac é um exemplo disso, tardio, mas é isso, ele tomava 300 xícaras de café para escrever por dia. Depois ainda temos o ouro e a prata de Minas Gerais fornecendo tudo. E hoje em dia, então, o mundo não bebe água, não come, nem respira sem o Brasil. Mas o que aconteceu foi que os Estados Unidos, que também foram colonizados e fizeram sua revolução, têm uma grande amizade com o Brasil. O primeiro ato de amizade fundamental foi a conspiração mineira. A conspiração de Minas Gerais entrou em contato com Thomas Jefferson, que iria ser presidente depois dos Estados Unidos. Nesse instante, ele tinha sido representante dos Estados Unidos na Revolução Francesa. Pois bem, ele apoiou totalmente a conspiração mineira. Os Estados Unidos estavam prontos a entregar navios de guerra, munição, quando falhou, né? Nós sabemos do episódio de Tiradentes, por exaltação total. Isso é um poeta, ele falou demais, enfim, a polícia de Portugal também era esperta, acabou. Mas esse ato é o primeiro ato de amizade restrita. O segundo ato, eu considero o maior de todos, foi mais tarde, quando a Inglaterra ainda era o grande império do mundo. Os Estados Unidos ainda era uma pequena nação. E a Inglaterra, com medo do tamanho de gigante do país continente chamado Brasil, ela decidiu tirar 30% a 40% do nosso território, além do Tratado de Tordesilhas, e todos os países vizinhos nossos da época, todos os nossos queridos vizinhos, com os quais atualmente nós temos a maior ponte de amizade e fraternidade, eles queriam também. Quem bancou o contrário, a manutenção integral do nosso território, e através do trabalho do Barão do Rio Branco, foram os Estados Unidos. Então nós temos esse tamanho continental por causa da nossa amizade irrestrita com esse outro país da América. O terceiro momento foi a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. O único país de toda a América do Sul, Latina, que participou na luta contra o nazismo. É verdade que eles precisavam da nossa borracha, não havia borracha sintética, e também quartzito, que é um elemento fundamental para a eletrônica da aviação. O Castelo Branco e seus heróicos guerreiros de Monte Castelo, ele tem um texto escrito pelo general Montgomery, que era o chefe dos aliados, junto com os outros generais, Eisenhower e o de Gaulle. Ele escreve no diário: quem são estes heróicos soldados que parecem sair da mitologia da antiguidade, que sem medo algum, com uma enorme faca na mão e aos berros, atacam as casamatas de metralhadoras nazistas? Era a FEB, Força Expedicionária Brasileira, a cobra que fuma. E a quarta, e atualíssima, foi o fato de que o presidente de etnia negra, Barack Obama, furou aquelas muralhas da Ku Klux Klan e conseguiu se eleger presidente. E ele mesmo, em sua biografia, disse que ele deve ao Brasil. Foi a força da nossa emanação poética. Vinícius de Moraes, que se tornou socialista, antes ele tinha simpatias pelo integralismo, mas na sua fase de abertura, que ele diz: nunca fiz coisa tão certa, entrei para a escola do perdão. A minha casa vive aberta, abri todas as portas do coração. Com Tom Jobim, ele escreve Orfeu Negro e coloca a Grécia no morro. Quando a mãe do Barack Obama, que é uma filósofa, e que jamais tinha na cabeça dela se casar com um cidadão de outra etnia, não fosse a etnia branca, quando viu o filme e viu que a Grécia, que ela sempre sonhava, como todos falaram, como é que era a Grécia antiga? É o Brasil. Quando viu que era no Brasil, que ela era negra, era no morro, era de escola de samba, ela
entre aspas, enlouqueceu de felicidade e que se casou com o filósofo do Quênia por causa desse filme. Então, uma emanação poética do branco mais negro do Brasil, Vinícius de Moraes, segundo ele, fez com que nascesse o presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama.